Então, gente, já vou partir para o quadro. Deixa eu desenhar aqui. Eu até fiz aí um desenho, já deixei pronto, né? Para dar início a esse exercício aí com vocês. De flexão assimétrica. Deixa eu pegar aqui que eu já fiz toda essa conta. Peguei o caderno errado. Boa noite. Boa noite. Vamos embora lá. Então, pessoal, só relembrando, né, do que é a flexão assimétrica. Vocês estudaram primeiro a flexão pura, né, que é aquela que está, e a flexão acontece, ou seja, o vetor momento ele coincide com os eixos principais de inércia da seção, né. E a flexão assimétrica, então, seria o caso em que esse vetor momento ele não coincide. Mas vocês aprenderam que a abordagem, né, o que a gente faz? A gente decompõe o momento, né, nos eixos principais de inércia, então a gente aborda como se fosse flexão pura, né? E calculamos as tensões para cada um desses momentos atuando nos dois eixos, e depois aplicamos o princípio de superposição dos esforços, né? Então, vamos lá. Eu tentei pegar algum objeto que desse para explicar um pouco, só que eu não tinha, só consegui uma esponja, né? Porque às vezes eu vejo que isso às vezes é explicado com esponjas, né? Tradicionalmente, por outros professores, né? Porque a esponjinha, ela é flexível, só que eu só tinha essa aqui, que não é muito... Bom, ela é meio... não é quadradinha, nem é grande, né? Mas eu acredito que dê para entender um pouco. Então, só para explicar para vocês essa questão do vetor momento. Se a viga ela está assim, observem assim, essa seria a seção transversal, né? Então, peraí, deixa eu ver se eu vou tirar aqui o compartilhamento para que vocês vejam melhor aqui a situação, né? Então, vamos lá. Essa seria a viga. Imaginem que ela é retangular, né? Ela tem uma... Ela não é retangular, né? Porque eu só tinha essa pontinha, mas imaginem que ela é uma viga retangular. Então, a flexão que vocês estudaram inicialmente, a flexão pura, né? Era a flexão aqui, né? Em torno dos eixos principais de inércia da seção. Tanto no eixo, vamos supor que esse seja o meu eixo X longitudinal, né? Então, o eixo Y eu vou chamar esse aqui vertical, e o eixo C vai ser esse aqui transversal, né? Então, o momento em torno do eixo C seria isso aqui, né? A flexão na direção vertical. Se fosse em torno do eixo Y, seria assim nessa direção, né? A flexão pura reta. Então, gente, para explicar essa questão da regra mão direita, vamos lá. Você tem os 4 dedos, ele vai representar o sentido do giro, né? E o dedão, ele vai representar o vetor momento. Então, você pensou, se ela está fletindo aqui, né? Esses 4 dedos, eles estão representando o giro. Agora, observem a seção transversal. Para onde que está o meu dedão? Ele está assim. Então, esse seria o meu vetor momento. O giro, ele é representado aqui pelos 4 dedos, e o vetor momento, então, estaria aqui, né? E aí, na seção transversal, é essa representação do vetor que vocês veem. Se fosse ao contrário, se estivesse fletando no eixo Y, eu teria os 4 dedos aqui em torno do eixo Y, e aí o vetor momento ficaria assim, na vertical, né? Se meu giro é assim, você pensou, se ela gira assim, ele vai ficar para cima, na vertical. Agora, se ele estivesse girando para lá, pela regra mão direita, eu coloco 4 dedos e eu teria, então, o vetor momento apontando para baixo, né? Então, são esses vetores que você vem representados nas seções transversais que você tem que aplicar essa regra para saber como que está fletando essa viga.
No caso agora da flexão assimétrica, flexão pura, você vê, né? Se ele flexa aqui no eixo vertical, o vetor momento ele está como na seção transversal. Ele está assim na horizontal, mas ele coincide com um eixo de simetria, que seria o eixo principal de inércia da seção. Mesma coisa em torno do eixo Y. O vetor estaria coincidindo, então, com o eixo Z principal de inércia, mas ele estaria aqui na vertical, né? Só que você vê agora, se a flexão é oblíqua, quer dizer que esse vetor, ele não está nem assim, nem assim. Ou porque a seção da viga não é simétrica. Então, ele não coincide, mas é a mesma coisa, né? De que ele tivesse assim. Então, se ele não está assim na vertical nem na horizontal, ele está assim, é porque o giro está como? Você vai aplicar a regra mão direita da mesma forma. Quando a flexão assimétrica, ela está fletando de uma forma assimétrica. Vamos supor assim. Ela não vai fletar nem assim, nem assim. Ela vai fletar assimétrica. Ou seja, o giro ele pode estar assim. Né? Posso ter o giro aqui na ponta. E ela fletir assimetricamente. E aí o vetor ele vai ficar, né, apontando em uma direção que não coincida com os eixos principais de inércia da seção. Não sei se deu para entender com essa esponja aqui. Ficou mais claro? Ficou claro. Bom, se fosse uma viguinha maior, ficaria mais claro, mas eu só encontrei esse pedacinho aqui de... Mas, enfim, para vocês verem, né? Essa questão do giro, como que vocês aplicam? Vocês têm que visualizar o que está fazendo a viga e para onde está apontando, ou seja, o dedão, para ver a direção do vetor momento. Então, vamos botar lá no exercício esse aqui proposto. Você pensou, esse exercício aqui, o que ele está pedindo aqui? Primeiro, uma viga em T, né? Seria esse desenho aqui que eu já fiz, de 3 metros de comprimento. Então, o comprimento dele é 3 metros. Eu não coloquei, mas vou colocar aqui. Vamos lá. Ou seja, o comprimento dela aqui, né? Seria 3 metros, certo? E a carga concentrada é de 5 kN, essa aqui. Mas observem que essa carga, ela está inclinada aí, né? E ela faz um ângulo aqui de 30 graus com horizontal. E o exercício está pedindo para determinar a tensão normal máxima na viga e a orientação do eixo neutro. Então, a seção dessa viga, com as dimensões mais detalhadas, ela é essa que está aqui representada, né? Uma seção T. Certo? E aí aparecem as dimensões bem detalhadas. Só que eu vou fazer uma mudança aqui nesse desenho de eixos. Eu vou representar como que esse aqui é meu eixo Z, né? Para ser coerente com a nomenclatura que a gente está usando. E esse aqui vai ser meu eixo Y. Eu vou eliminar isso aqui. Eu vou dizer que esse aqui é meu eixo C, né? Que seria esse aqui, eixo C e eixo Y. Certo? Então, essa aqui seria essa seção transversal, já com todas as dimensões bonitinhas aqui indicadas. Então, gente, se está pedindo para determinar a tensão, o que a gente faz? Vocês conhecem a fórmula da flexão assimétrica, né? Mas para vocês aplicarem a fórmula da flexão, primeiramente vocês precisam saber qual é o momento, né? Para ter flexão em uma viga, eu tenho que ter um momento, né? Se não tem momento, não tem flexão. Então, a primeira coisa é sempre você se perguntar, né? Qual é esse momento? A não ser que ele seja dado aqui. Se o momento é dado, então, aí não precisa. Mas se ele não está dado, você tem que analisar, então, o que está sendo informado para vocês chegarem, ou seja, para vocês determinarem esse momento, né?
E o que foi dado aqui? Essa carga de 5 kN aplicada aqui, né? Nessa extremidade, só que ela está inclinada. Ela faz 30 graus aqui com a horizontal. Então, pessoal, essa viga aqui é uma viga engastada e livre. Vocês aprenderam lá em isostática, os que estavam comigo no período passado e os que não aprenderam também quando fizeram essa disciplina, que é uma viga engastada e livre. Vou colocar aqui. Onde que está o maior momento? Fica meio torto, porque eu estou com... Isso aqui está inclinado para mim. Deixa eu ver se fica mais retinho agora. Tem uma viga engastada e livre, onde que está o momento maior? Se eu tenho uma carga aqui na ponta, na extremidade, o maior momento não está aqui no engaste? No engaste. Então, você precisa determinar esse momento ali no engaste, né? Em função dessa carga aqui aplicada, P, que seria 5 kN, certo? Por que a gente vai calcular o momento no engaste? Porque é o momento máximo. Então, a gente sempre vai calcular para o momento máximo. Porque se está sendo pedida a tensão no máximo, eu preciso determinar, então, o momento máximo, né? O momento máximo, ele vai me dar a tensão máxima, certo? Porque a tensão é a relação produzida por esse reforço. Quanto maior o momento, maior vai ser a tensão gerada na viga. Então, de cara, vocês já sabem que vocês precisam calcular aí o momento máximo nessa viga. E qual é o diagrama de momento para esse caso de uma viga engastada e livre? Eu teria um momento máximo no apoio e um momento zero aqui, né? No caso, o momento seria negativo, porque ele vai tracionar a fibra aqui superior, né? Observem aqui, essa carga está apontando como se fosse para baixo, né? Na verdade, ela está inclinada, mas você vai analisar como se fosse um plano, né? Você vai analisar o eixo, ou seja, o plano de solicitação. Então, o plano de solicitação é esse aqui, certo? Então, ela vai produzir nesse plano de solicitação, eu desenhei aqui esse plano, o momento máximo ali no engaste, que vale quanto? P por L, né? Certo? O momento máximo na viga engastada e livre não é P por L? É. Então, valeria quanto esse momento? A carga é 5 kN por 3 metros. Eu teria 15, né? 15. 15 kN/metro. Então, esse é o momento que eu vou utilizar no meu cálculo, né? Então, você pensou, essa carga vai produzir o momento máximo aqui no engaste de 15 kN/metro. Como seria o vetor momento nesse caso? Você pensou, vamos supor que essa seja a viga aqui, né? Seção transversal, viga. Se essa carga ela está inclinada 30 graus, você tem que fazer o quê? Você tem que ver o sentido, porque essa carga está fazendo girar a viga, né? Então, ela é como se ela estivesse aplicada aqui nessa pontinha assim inclinada, né? E a viga está presa aqui. Se a carga está aqui nessa pontinha inclinada, ela vai fazer o quê? Isso aqui, né? Esse giro na viga. É só visualizar. Ela poderia estar vertical, mas ela está fazendo isso de forma inclinada, né? Então, o que é que você faz? Coloca os 4 dedos no sentido do giro, né? Certo? Ela está aqui. Então, os 4 dedos vão no sentido do giro. E o dedão, ele aponta o vetor momento. Certo? E o vetor momento, ele é sempre perpendicular, né? Pela regra mão direita, ele forma um ângulo de 90 graus com esse plano, né? Da flexão. Então, vamos lá. Se esse aqui é o plano da flexão, o plano das solicitações, ela vai fletir nessa direção aí, né? De acordo
com isso aqui. Certo? Vai fletir. Então, assim. Então, meu vetor momento, ele ficaria apontando assim, seção transversal. Fazendo aqui 90 graus, ele ficaria como aqui na seção transversal. Vou pegar esse aqui. Ele ficaria assim, né? Esse seria o meu momento em C. Não, perdão, o momento é oblíquo, né? Momento M, total. Beleza, pessoal? Vocês entenderam isso aí? Beleza. Ele tá fazendo aqui 90 graus, né? Esse vetor está fazendo 90 graus com esse plano aqui. Com o plano da flexão. Então, como ele faz 90 graus, ele aponta aqui para cá, né? É só colocar os 4 dedos na direção dessa força, representar o giro, e vai sair, então, o vetor aqui, o dedão, vai apontar assim nessa direção aqui, que eu representei já aqui na seção transversal, certo? Esse é o momento M aqui. Então, eu já representei ele aqui. Como ele faz 90 graus, então, qual vai ser o ângulo com relação ao eixo horizontal do vetor momento? 30 graus, né? Certo? Certo, pessoal? Certo. Então, vamos lá. Então, uma vez que eu tenho já o vetor representado aqui, eu vou levar isso aqui para cá. Então, isso aqui é o que interessa agora para resolver a questão. Então, eu tenho um vetor momento. Né? Que faz 30 graus aqui com horizontal. Então, qual é o primeiro passo para resolver? Você precisa decompor, então, esse momento nos eixos principais de inércia, né? Aí você precisa achar o momento, então, no eixo Z e no eixo Y. Então, eu vou decompor, né, esse momento. E vou achar aqui o momento MZ e o momento MY, certo? Quem seria o meu MZ? Ele não é M cosseno 30? E o meu MY? Ele é M seno 30. Certo? Então, isso aqui vai ser 15 cosseno 30. Isso dá quanto? 13, né? 13 quilonewton-metro. E 15 seno 30 daria quanto? Sete vírgula cinco ficou para mim aqui. 7,5 quilonewton-metro. Então, gente, já vocês calcularam aí os dois momentos nos eixos principais de inércia. Então, agora é só aplicar a fórmula da tensão, né? Certo? Só que para eu aplicar essa fórmula da tensão, eu não preciso da inércia. Eu preciso da inércia da seção, né? Sim. Em torno dos dois eixos, do eixo Z e do eixo Y. Então, a gente precisa determinar a inércia, certo?
E a distância também do ponto que a gente vai calcular a tensão, ou seja, a tensão máxima. Então, vamos lá. Vamos calcular a inércia primeiramente. Deixa eu ver qual eu calculei aqui primeiro. Vou começar pela inércia no eixo Y, que é mais simples. Então, vamos lá. Por quê? Porque a inércia no eixo Y, você pensou, pessoal. Eu tenho dois retângulos, né? Retângulo 1 e retângulo 2, certo? Essa aqui é minha figura 1, figura 2. Então, meu eixo Y é um eixo aqui vertical, né? Como o centroide de cada um desses retângulos, ele coincide com o eixo, né? Que eu estou calculando a inércia. Então, eu faço só o somatório da inércia centroidal dessas duas figuras, desses dois retângulos, certo? Então, vamos lá. A inércia, então, no eixo Y vai ser a inércia 1 mais a inércia 2, certo? E quem vai ser a inércia 1? A inércia do retângulo, que vocês já sabem já de cabeça, né? Base por altura cubo dividido por 12, né? Então, desse retângulo 1, eu teria a base, que seria esse lado aqui, que vale quanto? 0,03 metros, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui tudo em milímetro para chegar na tensão em megapascais. Então, eu coloquei esse lado ali como sendo em milímetros. Então, seria 30 milímetros, né? Pela altura desse retângulo aqui. Que seria esse lado aqui, né? Isso vale quanto? Eu tenho 80, 80, 20 e 20, né? Então, isso no total dá 200, né? 200 milímetros. Certo? Tá acompanhando aí? Sim. Sim, sim. Esse lado aqui, 200 milímetros, né? Então, eu vou multiplicar base pela altura ao cubo, dividindo 12. Então, essa é a inércia em torno do eixo Y dessa figurinha 1 aqui. Agora, eu vou somar a 2. Então, seria, nesse caso, base. Minha base seria, então, esse lado aqui. Seria 100 milímetros, né? Então, vou somar 100 pela altura ao cubo. A altura, então, seria isso aqui, esse pedacinho, que seria aqui 20 mais 20, 40, né? Esse pedacinho aqui. Que multiplica 40 elevado ao cubo dividido por 12. Certo? Certo, pessoal? Certo. Certo, professor. Beleza. Então, isso aí dá quanto? Deixa eu ver quanto ficou o resultado aqui. Bom, isso deu aproximadamente 20,53, que multiplica 10 elevado a sexta milímetros a quarta, né? Que eu fiquei trabalhando em milímetros, aí fica uns números bem grandes, né? Beleza, então essa é a inércia no eixo Y. Vamos calcular agora em torno do eixo Z. Porque o que acontece em torno do eixo C? Esse seria o meu eixo C aqui, né? Onde que está o centroide dessa figura no eixo C? No eixo Y, vocês sabem que o centroide, a coordenada do centroide, ela vai estar na metade, porque ela é simétrica, né? Ela é simétrica em torno do eixo Y. Ela é igual para esse lado do que esse outro aqui. Então, como ela é simétrica, a coordenada do centroide, ela está nesse eixo,
coincide com os centroides das figuras individuais. Então, a gente só somou. Mas no eixo Z, eu não tenho simetria. Então, eu não sei onde que está o centroide, né? Eu sei que ele está no eixo aqui no meio, no eixo, ou seja, sobre o eixo Y, mas eu não sei aqui a altura da seção. Então, eu preciso primeiro determinar a coordenada do centroide da figura. Certo? Porque se ela fosse simétrica também em torno do eixo Z, ou seja, se ela fosse simétrica em relação ao eixo Z, a gente saberia que o centroide está na metade da altura, mas ela não é simétrica. E aí você tem que lembrar também de propriedades de área, como calcular o centroide, né? No caso de figuras compostas. Então, só para relembrar como é que calcula o centroide, eu vou pegar essa figurinha aqui e vou colocar para cá. Então, vou fazer outra figurinha aqui, da mesma viga, só que um pouco maior, para representar bem todas as dimensões aí nessa viga. Bom, isso aqui ficou um pouco mais grossinho, mais desproporcionado, mas não interessa. Então, vamos lá. Esse pedacinho aqui seria 40. Né? Eu não preciso essa dimensão para... Mas vou colocar aqui. Então, vamos lá. Eu tenho meu eixo C. Esse seria meu eixo Y. E meu eixo Z, ele passa pelo centroide. Só que eu não sei onde que está esse centroide. Eu vou chamar isso aqui de C. Espera aí. Acho que aí não fica legal. Vou desenhar um pouquinho mais para cima. Ou seja, o centroide da figura total, né? Porque se você pega os retângulos individuais, vocês sabem que o centroide desse aqui estaria aqui, né? E o centroide desse outro estaria aqui. Ou seja, o centroide da figura 1 seria esse aqui. E o centroide da figura 2 seria esse aqui, né? Mas o centroide da figura total, ele está aqui localizado a uma distância que eu vou chamar de C barra, que eu não conheço. Então, para isso, vocês precisam lembrar de como calcular centroide para a figura composta, né? Aí você precisa lembrar de como realizar esse cálculo. Mas, enfim, como é que a gente faz isso? Quando a gente tem várias figuras conhecidas, como é o caso do retângulo, então a gente vai fazer um somatório, né, das áreas desse retângulo pela coordenada até o centroide em referência a um eixo, né, e vai dividir pela área total. Ou seja, seria essa formulação aqui. Certo? Para fazer coerente com a nomenclatura, a área total não é mais do que o somatório das áreas individuais também, né? Então, a coordenada do centroide, ele vai ser o somatório das áreas de cada figura pela coordenada até o centroide de cada figura, medida a partir de um eixo, dividido pela área total. Certo? Então, vamos lá. Eu peguei como referência aqui a base, né? O eixo que está na base, que eu vou chamar aqui de C0. Então, eu vou medir todo a partir da base, né? Então, vamos lá. A área da figura 1, para aqui embaixo, seria aqui.
Vou chamar da figura 1 esse retângulo aqui, que eu já tinha chamado 1 aqui. É lado vezes lado, né? Então, seria, esse lado aqui vale 30 milímetros, né? 30 que multiplica 200, né? Essa seria a minha área 1. E a área 2 seria quem? 100, né? 100 aqui, que multiplicaria aqui 40, né? Então, seria 100 que multiplica 40. Certo? E quem seria a coordenada e o centroide de cada uma das figuras individuais? A coordenada do centroide, eu vou chamar aqui C barra para ser coerente. C barra da figura 1 vale quanto? O centroide desse retângulo, ele está na metade da altura, né? Só que eu tenho que medir C1 até o eixo de referência que eu estou analisando. Então, o meu C1 vai estar até aqui, até esse eixo. Beleza? Então, se a altura da figura total é 130 milímetros, e esse centroide está na metade dessa altura aqui, ou seja, essa altura aqui, ela é 30 milímetros. Então, ele está aqui a 15 milímetros desse lado aqui superior. Então, eu vou retirar 15 milímetros da altura total e eu ficaria com essa distância aqui, Z1, né? Ou seja, C barra 1. Isso daria quanto? 115, né? Porque 130 menos 15, 115 milímetros. E a coordenada do centroide da figura 2 seria, então, ou seja, o centroide da figura 2, ele está na metade da altura, né? Dessa altura aqui. Ou seja, ele está na metade aqui de 100, né? Seria quanto? 50 milímetros, né? Ou seja, essa seria a minha C2 barra. Que seriam 50 milímetros. Certo? E agora é só substituir aqui, pessoal. Então, área 1, né? Seria quanto? 30 por 200, que multiplica C1, que é 115, mais área 2, que seria 100, que multiplica 40, e multiplica C2, que é 50, C2 barra. E tudo isso eu vou dividir pela área total, que seria área 1 mais área 2. Seria 30, que multiplica 200, mais 100, que multiplica 40. Então, gente, eu estou colocando aí todos esses valores, porque eu não fiz aqui as contas. Eu já coloquei, fiz uma conta aqui total. Mas só para vocês saberem de onde que sai isso. Certo? Se você fazer esse cálculo aí, você vai ter um valor. Você vai ter um valor aí de 89 milímetros. Se você pensou, eu estou representando aqui de novo. Agora eu percebi que eu coloquei isso aqui trocado. Eu estou calculando a altura em Y, não em Z. E que ele estava Z e eu troquei. Aí eu fiz uma confusão. Fiquei com essa confusão aí. Mas, enfim. Então, isso aqui seria Y, né? Essas alturas aí são em Y, pessoal. Lembrem que eu troquei os eixos. Certo? Eu troquei o que estava lá desenhado inicialmente para ser coerente. Esse aqui é o 1. Certo? Então, isso aqui que eu estou achando já não é o eixo Z, porque eu troquei o eixo que era Z para Y. Então, vamos colocar aqui coerente com essa mudança que eu fiz.
Isso aqui também seria, né? No caso, seria só a nomenclatura, né? Que mudou, mas é a mesma coisa. Certo, agora está coerente com esse desenho aqui que eu fiz. Beleza? Então, essa coordenada do centroide deu 89 milímetros. Então, o centroide da figura total, ele estaria aqui, localizado, ele está a 89 milímetros. Bom, dá para entender aí, né? 89 milímetros. Beleza. Agora que eu calculei a altura do centroide, eu posso calcular a inércia em torno desse eixo Z, né? Porque eu não conhecia a posição do centroide. Só que agora eu tenho que aplicar o quê? Teorema dos eixos paralelos, né? Que os centroides das figuras individuais, eles estão em um eixo paralelo ao eixo do centroide, né? Então, a gente vai para a inércia em C agora. Então, vamos lá, gente. A inércia, então, em Z vai ser quem? Eu tenho a figura 1 e a figura 2. Como o centroide, ele está aqui no meio, né? Ou seja, no meio desses dois outros centroides, 89 milímetros. Eu vou calcular, então, a inércia centroidal de cada figura, mais a área pela distância ao quadrado entre os centroides da figura que eu estou analisando e o centroide da figura total, né? Esse não é o teorema dos eixos paralelos? Esse é o teorema dos eixos paralelos. Então, vamos lá. Na figura 1, de novo, em torno do eixo C, vamos lá, esse retângulo aqui, qual seria a minha inércia? Base por altura cubo dividido 12. Só que a minha base agora é esse lado maior, né? Que vale 200. Então, eu teria 200 pela altura, que é 30 elevado ao cubo, dividido 12, né? Só que como ela está, o centroide dela está distante do centroide da figura total, eu vou somar pela área, mais essa distância entre os centroides elevado ao quadrado, né? A área, então, seria 200 por 30. E qual seria a distância entre os centroides C1 e C? Bom, vamos lá. Vocês sabem que C, ele está 89 milímetros aqui da base, essa aqui, desse lado, né? Então, se vocês retiram da altura total essa distância aqui, y, ou seja, a C do centroide, né? Essa distância y barra, vocês vão ter essa distância aqui para cima. E se vocês retirarem esse outro pedacinho aqui, que seria 15, metade de 30, vocês vão ter, então, a distância entre C1 e C. Certo? Certo, pessoal? Então, retira. Certo, professor. Retirando isso aí, vamos lá, isso deu para mim 130 menos 89 menos 15 dá 26, né? 26 elevado ao quadrado. Certo? Vocês entenderam, pessoal, de onde saiu esse valor aí? Sim. Beleza, então essa seria a inércia da figura 1 com relação ao centroide aqui, ao eixo centroidade da figura total. Você tem que somar também a inércia da figura 2 em relação ao eixo centroidal. Então, vamos lá. Quem seria a inércia da figura 2? De novo, a inércia centroidal desse retângulo aqui 2, que seria a base pela altura ao cubo,
Só que aqui a minha base vai ser 40 e a altura desse retângulo todo vai ser 100, né? Então, eu vou somar já 40, que multiplica 100 elevado ao cubo, dividido por 12. E, de novo, como ele está distante, o eixo desse centroide C2, ele está paralelo ao centroide da figura total, eu vou somar a área dessa figura mais a distância entre os centroides elevado ao quadrado, né? Ou seja, multiplicado pela essa distância elevada ao quadrado. Então, vamos lá. Mais a área da figura 2, que seria, então, 100 que multiplica 40. E qual seria agora a distância entre C e C2? Bom, eu tenho 89, então eu retiraria esse pedaço aqui, essa Y barra 2, né? Que seria 50, né? Que é a metade da altura. Então, 89 menos 50 seria 39, né? Então, isso aqui é 39 elevado ao quadrado. Entenderam, pessoal? Vocês podem perguntar agora, tá? Depois, não fiquem querendo saber depois de onde saiu isso. Agora é a hora de perguntar. Todo mundo entendeu? Sim. Então, ótimo. Então, a inércia em C, é só fazer aí essa conta, né? A inércia em torno do eixo C deu para mim aproximadamente, né? 13,92 por 10 elevado a sexta milímetros a quarta. Então, eu já tenho as duas inércias. Deu um pouco de trabalho, né? Porque eu tinha uma figura composta. Então, aí vocês têm que ir lá, relembrar das propriedades de área da figura composta. Mas a gente já conseguiu determinar, então, o que interessa, né? Que seriam as inércias. Beleza, então agora a gente pode partir para a fórmula da flexão. Certo? Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma análise aqui com vocês para que vocês consigam entender fisicamente o que está acontecendo aqui na figura. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou fazer de novo essa figurinha aqui. Mais uma vez, a figurinha. Só que agora eu vou representar esses pontos aqui, né? Esse aqui vai ser meu eixo Y. Esse aqui vai ser meu eixo C. E eu tenho o vetor momento aqui atuando a 30 graus, né? Seria o momento M. Mas eu tenho aqui o vetor MZ, MY. Agora, eu quero que você faça uma análise aqui. Como a questão pediu para eu determinar a tensão máxima, né? Eu já determinei o momento máximo, que está no engaste. Então, eu estou calculando naquela seção. Agora, onde estaria a tensão máxima? Eu posso ter ela de tração ou de compressão, né? Isso depende da posição da linha neutra, certo? Então, sempre eu vou ter a maior tensão no ponto mais afastado da linha neutra, né? Então, sempre são no ponto da extremidade. Se o momento fletor, ele está, ou seja, ele está apontando o vetor assim, quer dizer que a flexão, né? Essa é a minha viga. Você vem aqui, isso na seção transversal, certo? Isso quer dizer o quê? Que o meu momento, ele está fazendo isso aqui, né? Por isso que eu tenho esse vetor aqui. Então, eu vou ter a maior compressão sempre na parte de cima, né?
se for positivo, né? Nesse caso aqui, eu vou ter, dependendo da linha neutra, eu sempre vou ter a maior compressão para um lado, a linha neutra, e a maior tração para o outro lado, né? Para a fibra mais afastada da linha neutra. Então, mesmo que a linha neutra passe por qualquer ponto aqui, que a gente vai determinar isso depois, que foi pedido também na questão, mas ela pode estar em qualquer direção aqui. Vocês vão ter para um lado compressão e para o outro vão ter tração. Então, se vocês determinam para os pontos mais afastados, a gente pode, então, determinar qual seria aquele ponto que está, no qual está acontecendo a tensão máxima. Então, qual é a análise que eu quero que vocês façam aqui? O que está acontecendo em cada ponto? Tração ou compressão? Então, vamos lá. Se o vetor momento, ele está assim, eu já decompus ele em dois vetores nos eixos ortogonais, né? Então, eu vou fazer agora essa análise como na flexão pura, certo? Mesmo que não é flexão pura, mas eu achei componentes do momento. Então, a análise e o cálculo da tensão, ele é feita pela superposição dos efeitos, né? Então, analisando agora os vetores nos eixos Z, Y, o que estaria acontecendo em cada ponto? Vamos ver aqui o momento em Z. Ele provoca o que nesses pontos? Eu vou chamar esse aqui, deixa eu colocar... Vou chamar esse aqui de A. Eu vou chamar esse aqui de B. Esse aqui C e esse aqui D. O MZ, ele vai causar compressão ou tração aqui embaixo. Lembram da regra mão direita? Colocar o dedão na direção do vetor. Vamos lá, gente. Alguém Vai respondeu? ser compressão? Exatamente, né? Compressão em cima e tração embaixo. Exatamente. Então, MZ, ele vai comprimir aqui embaixo, né? Ele vai fazer isso aqui. O vetor está assim, né? Se o vetor está assim, é porque meu giro está assim. Eu estou no engaste. Então, eu tenho compressão aqui embaixo e tração aqui em cima. A gente faz outra coisa outro dia. Cadeira de ficação do caralho. Então, gente, MC vai produzir compressão aqui em D e compressão aqui em Z. E vai produzir tração em V e tração em A. Certo? Agora a gente vai ver o MY. O MY é o contrário, ele está assim. Certo? O vetor, então, o meu giro é assim nesse sentido. Né? Regra da mão direita. O giro é assim. Então, você pensou. Quais seriam os pontos tracionados aqui pelo MY? Qual lado ficaria tracionado, pessoal, pelo MY? BD ou AZ? Peraí, pelo ponto MY, a senhora quer saber? Isso. Estou perguntando Quem para vai você. tracionar é o... Peraí. MY, você está apontando para cima, o vetor. Acima, Então, isso. 4 dedos, ele vai fazer esse giro. Você tem que visualizar essa seção ali. Então, essa é a seção. Então, E ele vai vai fazer isso tracionar aqui. o... Certo? Vai fazer compressão em A e compressão em C? Não, é o contrário. Não, contrário. Tração em A e Z, e compressão em B e Z. Ah, É só tá. você posicionem o dedo de vocês, o dedão, na direção do MY. E os 4 dedos, eles vão fazer o sentido do giro, né? Então, se ele está assim, né? Quais são meus pontos?
eu tenho aqui meu ponto B, meu ponto D, meu ponto A e meu ponto C, certo? Então, se eu faço assim, A e C estão tracionados, certo? Certo, pessoal? Certo. Certo, professor. Tração, e aqui tração pelo momento em Y, e aqui compressão pelo momento em Y. Então, gente, onde que estaria a tensão em máximo? Bom, você pensou. Se eu tenho nesse ponto tração e compressão, o efeito ele vai diminuir, o efeito total, né? Igual que em C, eu tenho tração e compressão. Então, tração e o oposto da compressão, o efeito total vai ser menor. Aqui em D, eu tenho compressão e compressão. Então, eu vou somar os efeitos MY e MZ, porque são o mesmo tipo de força. E a mesma coisa acontece aqui em A. Eu vou ter tração e tração. Então, eu vou somar os efeitos desses dois momentos. Então, eu vou ter a probabilidade de eu ter o maior esforço, vai ser em A e em C, em D, perdão, né? Eu vou ter aqui a maior compressão e vou ter aqui a maior tração, certo? Ficou claro isso, gente? Entendi não, professora. Você pode repetir? Então, vamos lá. MZ, ele produz compressão aqui embaixo, em Z e em D, e tração em A e V, certo? Certo. MY produz, então, compressão aqui em B e D, e tração em A e C, certo? Certo. Beleza. Então, observando o reforço que esses momentos produzem, vocês não fazem a superposição do reforço, do efeito para calcular a tensão? Vocês fazem um somatório, né, das tensões produzidas por cada momento. Então, Isso. se uma aqui é negativa e a outra positiva, eu vou ter uma menor tensão resultante aqui. Aqui no ponto D, as duas vão ser negativas, então elas vão somar. Aí vai ser. Tá, entendi. Então, aqui em A, a mesma coisa, as duas vão ser positivas, vão somar, ou seja, estão no mesmo sinal, é o mesmo tipo de força. Ah, entendi. Tá, então, em C, a mesma coisa, eu tenho compressão e tração, eu não vou ter aqui a tensão máxima, porque quando eu somar efeitos que eles contrarrestam um ao outro, eu vou ter uma resultante de tensão menor. Não, entendi. A minha maior tração está em A, e a maior compressão está em D, certo? Entendi. E agora, como que eu sei qual das duas é a maior? A de compressão ou a tração? Então, gente, às vezes a gente não sabe só de olhar. O que a gente faz? Calcula nos dois pontos e vê qual é que é maior, né? Certo? Só de olhar eu não vou saber se vai dar maior aqui ou maior aqui. Eu tenho que pegar a equação e calcular as tensões nesses dois pontos, que são os que têm o maior esforço, de tração ou compressão. Ou seja, a maior tensão, né? Então, vamos lá. Vou diminuir um pouquinho aqui. E vamos para o lado agora aqui. Vamos lá. A fórmula geral da tensão normal, né? Para a flexão assimétrica, ela é como? Ela é menos o MZ. Esse menos aí é por conta do referencial. Então, por isso foi que eu coloquei esse referencial assim, para ser coerente com essa fórmula que a gente deduziu na aula passada. Mas se vocês entendem o efeito que está produzindo em cada ponto, vocês nem precisam se preocupar com todos esses sinais aí. Porque vocês já vão saber quando uma é tração e quando a outra é compressão. E aí é só colocar positivo e negativo. Por isso que eu gosto mais de fazer análise do que está acontecendo do que ir pela formulação, que vai ter esses sinais aí, vocês podem se confundir. Então, eu teria MC pela distância Y dividido em Z, mais o MY
pela distância C dividido em Y. Beleza? Então, essa é a formulação geral da tensão. Vamos calcular, então, a tensão no ponto A e no ponto D, e vamos ver qual das duas é a maior, né? Então, no ponto A, eu teria o quê? Já vocês sabem que ela vai ser de tração, né? Então, isso aqui vai ficar positivo, certo? Se eu fosse usar essa formulação, que menos mc, eu colocaria, então, menos mz, mc vale 13, né? Só que o mc, o professor, ele está no sentido contrário ao eixo, né? Ou seja, no sentido negativo do eixo. O eixo C é positivo para cá. E eixo Y é positivo para cá. Então, eu poderia colocar o MC já como sendo negativo, e negativo com negativo ficaria positivo. Mas eu gosto mais de analisar assim, como eu fiz com vocês agora. Que vocês vejam a flexão e o que está acontecendo em cada ponto dessa seção transversal. Porque aí vocês já sabem que é tudo tração no ponto A. Então, vocês já podem até colocar tudo aqui positivo. Beleza? Então, eu já vou colocar tudo aqui positivo. O momento, então, ele é 13 kNm, só que para essa tensão sair em megapascais, eu vou levar ele para Nm/milímetro, né? Porque a inércia está em milímetro, a distância eu vou colocar em milímetros e a tensão vai sair em megapascais, né? Então, para levar isso aqui de 13 kNm para Nm/milímetro, eu vou multiplicar, então, de quilonewton para newton é 1000, de metros para milímetros também é 1000, então seria multiplicar por 1000 duas vezes, seria então por 10 elevado a sexta, newton milímetro, certo? Então, eu vou colocar aqui em newton milímetro o momento. Qual seria a Y do ponto A? Vamos lá, agora a gente precisa a Y do ponto A, seria essa distância aqui, né? Y do ponto A. Seria quanto essa distância, pessoal? Vamos lá, para ver se vocês estão acompanhando isso aqui. Seria 130 menos 89? Exatamente. Quanto dá isso aí? 41, né? 41. Exatamente. Isso. 41 dividido pela inércia, que já foi calculada também, né? Pela inércia, que seria 13,92, né? Também por 10 elevado a sexta. Então, olhem aqui. Aqui já esses 10 elevado a sexta cancela. Simplifica aí o cálculo, né? Então, como isso é positivo, já ficou positivo. Se vocês fossem seguir essa convenção aqui, também ia ficar positivo, porque vocês colocariam um momento negativo, por ele estar contrário ao sentido do eixo, né? Então, por isso eu prefiro que vocês analisem o que está acontecendo, porque se vocês tivessem colocado esse eixo para cá positivo, né? Vocês podiam aí ficar confusos, né? Então, para evitar essa confusão, eu acho melhor que analisar, né? Mas não tem problema se você quer usar essa convenção aí. Coloca o momento negativo, ela vai sair positiva. E agora a gente vai somar a tensão que é produzida pelo momento em Y. Então, agora seria o MY. Vou fazer a mesma coisa, colocar ele em newton milímetro, né? Então, o MY, ele vale 7,5, que multiplica 10 elevado a sexta. E agora eu preciso da Z do ponto A. Seria quanto? Seria quanto a Z do ponto A? A partir daqui do centroide, para cá.
deixa eu ver, 0,80 mais 0,02. É isso? Isso, exatamente. Ou seja, Dá esse lado todo aqui é 0,1. 200 milímetros, né? Então, a metade é 100, né? O quê? Entendi. Esse lado aqui Entendi. não é 200 milímetros? Sim, A metade é 100 milímetros, né? sim. Que seria, então, a Z do ponto A, né? Daqui da metade até o ponto A é 100 milímetros. 100 milímetros. É, porque eu estou colocando milímetro, então por isso eu já coloquei. Ah, tá, entendi. Que ali é 0,1 metro, né? É verdade. Exatamente. E aí, passando para mim, tá, beleza. Sim, porque lembrem que vocês precisam ser coerentes com as unidades, né? Senão vocês vão ter um resultado errado, gente. E dividindo pela inércia, que seria então isso aqui, né? 20,53 por 10 elevado a sexta, que também cancela com esse aqui. A tensão no ponto A, ela dá quanto? Bom, para mim, deu aqui 74, 74,82. isso, megapascais, né? Então, essa é a tensão em A. Agora, só a gente faz a mesma coisa para o ponto D, né? Então, vamos lá. A tensão no ponto D vai ser quanto? De novo, a mesma coisa. Só que vamos mudar agora as distâncias, né? Então, no ponto D, eu teria, de novo, MZ. Só que agora é tudo com pressão, né? Vou deixar tudo negativo, né? MC é 13, que multiplica 10 elevado a sexta. Pela Y do ponto D, que seria quanto? O ponto D está aqui. 89? Exatamente, né? A distância do centroide até essa fibra aqui, até esse ponto é 89, né? Então, 89 e vai dividir a inércia, que é aquele mesmo valor ali que eu já calculei, né? Vou colocar já um negativo, porque a outra é compressão também. Eu teria, então, aqui o momento em Y pela Z do ponto D, que valeria quanto essa Z do ponto D? Agora, nesse eixo aqui. Ponto D é 0,04 0,20. metros. 0,20. 20. Dá 20. No caso, Exatamente. 20 milímetros. Então, esse momento era por 10 elevado a sexta também, né? Por 20 milímetros. E tudo isso vai dividir a inércia em Y. Seria 20,53 por 10 elevado a sexta. Certo? Então, a tensão em D, ela dá quanto? Para mim, aqui deu menos de 90,4 megapascais. Só coloquei o sinal para indicar que é compressão, tá? Mas você poderia ter colocado positivo e colocar entre parênteses compressão. É só para saber. Só ligar aqui que está a bateria acabando. E é isso, gente. Então, qual seria a maior tensão? Essa aqui, né? No ponto D. Ponto D, né? Exatamente. A maior tensão está no ponto D e ela é de compressão. Então, observe uma coisa, pessoal. Se vocês tivessem calculado a tensão em B ou em C, né? Que é o que eu estava falando com vocês, uma seria de tração e a outra seria compressão.
Então, como uma ficaria positiva e a outra negativa, sempre seria menor do que esses dois valores aqui que vocês obtiveram, né? Mas o maior entre os dois seria, então, esse aí no ponto D de compressão. Então, quando a gente não sabe, a gente aplica a equação e avalia, né? O que mais? Vamos lá. Bom, a gente já determinou a tensão máxima e agora está pedindo para determinar a orientação do eixo neutro, né? Ou seja, onde está localizada a linha neutra. Por quê? Mais uma vez, só para que vocês entendam, né, o problema físico. Para o cálculo da tensão, a gente levou essa flexão oblíqua para uma flexão normal nos dois eixos, né? No eixo C e no eixo Y. Só que para fim de cálculo, a gente aplicou a superposição, né? E considerou o eixo neutro como se fosse flexão normal no eixo C e o eixo neutro como se fosse flexão normal no eixo Y. Só que, na realidade, a linha neutra não são essas, né? A linha neutra, ela é inclinada em qualquer outra direção, porque eu tenho uma flexão que é assimétrica, né? Então, para realmente determinar a posição dela, a gente tem que aplicar aquela equaçãozinha que vimos também na aula passada. Então, vou colocar aqui embaixo, né? Certo? Então, vamos lá. A posição da linha neutra. É só aplicar aquela equaçãozinha, né? Da tangente de φ. Lembram que φ era o ângulo formado entre o eixo horizontal e a linha neutra? E a gente tinha que a tangente de φ seria inércia em Z dividido pela inércia em Y pela tangente do ângulo θ. Que o ângulo θ é esse aqui, né? O ângulo que o vetor momento faz com o eixo horizontal. Então, é só substituir nessa equação. Né? Tangente de φ seria, então, o quê? Inércia em Z, ela está valendo 13,92 por 10 elevado a sexta, dividindo inércia em Y, que é 20,53. Bom, isso aqui podia cancelar. Tangente de 30 graus, né? Se você resolver isso aí, quanto que vale o ângulo φ? O ângulo φ deu para mim aqui aproximadamente 21,4 graus. Certo? Maravilha. Então, gente, de novo. Vou lá de novo na seção transversal aqui. Seu centroide, que vocês sabiam que ele estava aqui a 89 milímetros, né? Então, a linha neutra, ela sempre passa pelo centroide da figura. E vamos lá. Que eu tinha o vetor momento, né? Eixo Y, eixo C. O vetor momento, ele estava aqui a 30 graus. E agora a linha neutra, ela está a 21,4 graus com o eixo horizontal, que seria o eixo C. Ou seja, ela está mais ou menos assim, né? A 21,4 graus. Certo? Então, ela estaria assim.
Então, você pensou. Não tinha aquela propriedade que a gente já falou, que a linha neutra, ela sempre se encontra entre o vetor momento e o eixo da menor inércia. Qual é o eixo da menor inércia nesse caso? A menor inércia não está em Z. Então, observem como a linha neutra ficou entre o eixo da menor inércia e o vetor momento. É uma forma de vocês conferirem se realmente vocês fizeram o cálculo certo e verificando essa propriedade aí. Ela sempre vai ficar entre o vetor momento e o eixo da menor inércia. Certo, pessoal? Então, só lembrando, se vocês querem ver onde que ela está cortando a seção, vamos lá. Vamos fazer essa observação aqui. Vocês lembram que a tangente do ângulo φ, que era esse ângulo aqui, né? Ela foi calculada, foi definida como? A tangente desse ângulo φ não era y dividido z? A gente não pegou um ponto, né, na linha neutra e definiu que a tangente desse ângulo φ seria, então, y dividido z. Certo? Certo. Beleza. Então, como a gente pegou um ponto para calcular, então, a tangente de φ, eu posso dizer que y, ele vale quanto? Isso aqui, né? Que multiplica z. Ou vice-versa, né? Eu não sei quanto dá essa conta aqui total, mas eu vou colocar aqui os valores, né? Que era c dividido y pela tangente de 30 graus. E isso multiplica c. Ou seja, eu só substituir tangente de φ por y dividindo z. Então, eu tenho aqui uma equaçãozinha né? Que descreve essa linha neutra. Ou seja, a minha y está em função de c e vice-versa. Então, se eu quero saber, por exemplo, para c igual a 100, quanto que vale y? É só substituir aí nessa equação, né? Você só coloca uma das duas e obtém o valor da outra, né? Certo, pessoal? Então, eu vou querer saber quanto que vale qualquer ponto, só que eu peguei aqui, z igual a 100, né? Que seria essa extremidade aqui, né? Professora, você pegou ali o ângulo θ ali, o resultado, substituiu aqui nessa equação, é isso? Não, eu peguei essa equação aqui, né? Aham. Só que tangente de φ é y dividido z, né? Lembram que essa equação saiu dessa dedução, né? Eu peguei um ponto aqui sobre a linha neutra, que seria y dividido c, e a gente calculou, então, a tangente do ângulo φ, que seria y dividido c. E a gente chegou aqui nessa equação, a partir da equação da tensão, lembram? Lembro. Beleza, o que eu fiz aqui foi substituir apenas tangente de φ e y dividido c. E peguei esses valores aqui, que são a constante, né? A inércia e o ângulo θ, que vocês já conhecem. Então, eu tenho aqui uma função que me permite, por exemplo, para um valor determinado de z, conhecer quanto vale y, né? Ou para um determinado valor de y, saber quanto que vale c.
Então, eu sei que a linha neutra, ela está assim, inclinada. E que ela forma um ângulo aí de 21,4 graus com a horizontal. Mas eu quero ver em que ponto ela está cortando. Então, eu vou fazer assim. Vou avaliar para ser igual a 100, né? Que é a metade, né? Se 100 não seria isso aqui? Se eu coloco aqui o valor de C igual a 100, vocês vão ter um Y de 39 milímetros, né? Certo? Esse é o ponto. Esse é um ponto aqui na extremidade, ou seja, em C igual a 100. Mas ele é 39 milímetros da onde? Não, é a coordenada Y aqui da linha neutra. Só para saber se ela está cortando nesse ponto ou ela está cortando antes, né? Então, esse ponto estaria aqui à altura aqui do centroide. Ah, tá. Entendi. Entende? Esse Entendi. ponto aqui, ele está aqui à altura do centroide. O centroide vale 89, né? E a altura disso aqui tudo é 100. 100 menos 89 dá quanto? Entendi. 11. Oi? 11, né? Então, essa alturinha aqui é 11. Se aqui na C100 eu tenho uma Y39, quer dizer que ela assim cortou por aqui por em cima, né? Ou seja, esse meu desenho aí é uma representação que está fora da realidade. Ela cortaria mais para cima, né? Certo, pessoal? Entendi. Entende? É para saber se ela cortou ou se ela não cortou aqui. É a distância do eixo Y, né, até o ponto que corta a seção, não é isso? Sim, para ver se ela cortou aqui. A que altura ela cortou aqui esse bordo da seção, né? Tá bom. Então, ela cortou aqui a 39, né? Ou seja, essa alturinha é 39 milímetros. Se a altura real ela é 11, quer dizer que isso cortou, tá mais para cima, só que eu não fiz esse desenho à escala, né? Entende? Isso que eu quero mostrar para vocês. A mesma coisa desse Professora. lado aqui. Se vocês pegam, eu vou substituir para C igual esse pedacinho aqui. Para ser igual... Quanto que vale isso aqui? A metade de 40, né? 20. 20, 20. Se vocês colocam aí, substituem, então, Z igual a 20, vocês vão ter o valor de Y que ela está cortando aqui. Ou seja, quanto daqui para baixo ela cortou. Isso já para fazer um desenho, né, da distribuição de tensões, para saber a partir de qual ponto começa a compressão e a partir de qual a tração, né? Porque ela divide a seção em duas regiões, tração e compressão. Só que a gente não precisou dessa informação, porque a gente queria a tensão máxima, né? Então, a gente sabe que a tensão máxima está no ponto mais afastado da linha neutra. Mas só para dar essa informação adicional aí para vocês, né? Vocês podem ver em que ponto ela cortou, para vocês saberem a distribuição das tensões, então, na seção transversal. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não é bem dúvida, né, professora, que é complicado. A gente entende na hora, mas depois para Professor, tudo aí complica um pouco. Mas tudo bem.
Sei, O assim, problema, Janelis, que agora a gente consegue acompanhar o raciocínio contigo. Por exemplo, às vezes não dá tempo de anotar tudo. Esse lance da linha neutra, o lance do centroide mesmo. Vou tentando anotar o máximo. Aí depois para me achar, cara, como você falou, da onde surgiu esse 26? Da onde surgiu esse 40? Que é a subtração do 1,30 m pelos 89 que a gente já tinha achado, pelos 30 milímetros de cima, os 40 milímetros de cima, entendeu? Aí isso aí é que, às vezes, depois que você pega o exercício, para você destrinchar ele, às vezes você perde o maior tempo e você fica, pô, da onde que saiu esse valor? É complicado, né? É muita análise. A questão em si, você pegar a fórmula, não é nem complicado, não. Como você está falando, o problema é você analisar tudo, o contexto todo, e jogar isso para o cálculo, no caso. Para mim, irmão. é assim, gente, mas se você entende, está entendendo o conceito, ou seja, o fenômeno físico que está acontecendo, o resto é prestar atenção aí nos detalhes, né? É lógico que é uma questão assim, vocês não fazem correndo, vocês levam um tempo aí para analisar, né? Colocar as dimensões certinhas, para dar certo, né? Mas o mais importante é a análise de o que está acontecendo na sessão, ou seja, onde que está comprimindo e onde que está tracionando. O resto é só aplicação de fórmula. Então, assim, o que você precisa realmente dominar? Essa questão, né? De onde está atuando o momento, e esse momento atuando, que fibra ele traciona e qual ele comprime, né? Onde que estariam as tensões máximas? No ponto mais afastado da linha neutra, né? Porque a tensão, ela varia linearmente com a distância, né? Então, como ela é zero na linha neutra, ela vai aumentando e a máxima, ela está no ponto mais afastado, né? Na seção assimétrica, às vezes você não tem certeza de que ponto é aquele que tem a maior tensão. Então, você vai lá, faz essa análise. Se você tem tudo tração em um ponto, você tem a maior chance de estar essa tensão máxima ali, né? Ou toda compressão em um ponto. Não faz sentido você pegar um ponto que tem tração e compressão, porque a resultante vai diminuir. Então, se ante a dúvida, você vai lá e calcula nos dois pontos, como a gente fez aqui, e obtivemos aqui a maior tensão, né? Que foi no ponto D de compressão. Certo? Professora, nessa última parte que a senhora achou os catetos aí da linha neutra, eu só não entendi um momento que a senhora pegou 11 e diminuiu por 89, deu 11, eu não consegui acompanhar. Vamos lá. Peraí. Você não entendeu da onde saiu 89? Não, não. Teve um momento que a senhora pegou o 100 e diminuiu por 89, deu 11, eu não consegui acompanhar. Nem vi a senhora anotando, Então, eu não porque me perdi realmente. 100 menos 89 é porque essa altura aqui é 100, né? Essa altura aqui é 100. Está aqui no desenho, né? Ah, beleza, beleza. Eu tava confundindo com. Não, eu tava Essa confundindo alturinha com o menos eixo Z. 89 deu esse pedacinho aqui, que seria 11 milímetros, né? Não, Você beleza, eu pensou que era a confundi. parte de Eu cima, né? confundi. Não, eu pensei que era no eixo Z. Tá bom, É. obrigado, professor. Nada. Então, gente, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida aqui? Sim ou não? Agora, no momento, não. Agora deu para deslanchar, fazer outra questão. Vou tentar fazer aula de novo para ver depois, com calma. Beleza. Então, gente, vamos lá. Posso tirar isso aqui? Por mim, pode. Bom,
Então, de flexão assimétrica, eu tinha aqui na aula anterior também mais exercícios propostos aí para vocês fazerem. Só que não sei se vai dar tempo. Mas isso aqui foi a aula anterior. Tem esses 3 aqui. De flexão oblíqua, né? Eles são exercícios do livro, mas eles são exercícios propostos, não tem a resolução lá. Então, eu queria que vocês fizessem esse aí também para estudar, né? Show. Então, gente, o que acontece? Hoje a gente vai iniciar também o estudo da flexão composta. Então, como eu sei que se a gente fizer isso agora não vai dar tempo, eu queria que vocês estudassem esses exercícios aí. E na semana que vem, que seria a última aula antes da prova de vocês, a gente pode fazer uma revisão, né? E tirar dúvidas sobre isso aqui, ver se vocês fizeram, se vocês chegaram a um resultado, aí eu faço também, e a gente compara o resultado. O brinco matéria da prova, né? Oi? Essa parte de flexão oblíqua é matéria da prova, né? É tudo que vocês viram até agora é matéria da prova 1, né? Ah, tá bom. É lógico que a prova ela está pensada para que vocês façam no tempo que você tem, né? Se eu colocar 3 questões dessa aí, vocês não vão conseguir fazer no tempo, né? Então, não vai cair uma questão que não dá tempo a fazer. O mais importante é vocês entenderem o fenômeno, né? Por isso que eu falei para vocês, o mais importante é vocês entenderem o que está acontecendo na seção transversal. Que lado está comprimido, que lado está tracionado, como que vocês encontram aquele ponto que pode ter a tensão máxima, né? Só isso, o resto é aplicação de fórmula, né? Então, gente, vamos lá. Vamos fazer uma pausa agora. E a gente volta aqui a 15 minutinhos. 10, 15 minutinhos. Tá bom. Então, aí a gente vai começar a segunda parte, né? Flexão composta, mas só vou introduzir a teoria. Não vai ter exercício, né? Porque acho que não dá tempo. Qualquer coisa eu mostro só um exemplinho rápido. E eu quero deixar um tempinho aí no final para que vocês tirem as dúvidas do trabalho. Muitos de vocês já mandaram para mim perguntando coisa. E eu quero ver assim, o que vocês estão fazendo, como que vocês estão fazendo. Para dar uma luz aí para quem não estiver no caminho certo. Então, gente, vamos lá. Vamos falar disso aí depois, tá? Vamos voltar daqui a 8h50, tá bem? Bom. Então, aí a gente, daqui a pouquinho, continua. Tá bom, valeu. Então, pessoal, só deixa eu esclarecer uma coisa aqui que eu vi que estava aqui errado. Nessa questão aqui, quando eu fiz o desenho, eu coloquei aqui o ângulo. Vamos lá. Esse ângulo aqui que eu coloquei, ele tem que ser 60, né? Não 30. Para que esse aqui seja 30, certo? Então, eu coloquei aqui esse ângulo. Foi errado quando eu escrevi aí, mas é 60, na verdade, né? Senão não fecha, né? Então, só para fazer esse esclarecimento aí. Vamos deixar a caneta. Aqui. Só vou colocar aqui certinho. Era 60. Certo? Senão não fecha a conta, né? Porque esse plano aqui faz 90 graus, certo?
Então, esse aqui tem que ser 60. Era 60, na verdade. Eu coloquei aí errado, porque o que faz 30 graus é o vetor momento, né? Então, só esclarecendo aí, esse ângulo era 60. Certo? Porque a conta tem que fechar aqui, os 180 graus, né? Então, se eu tenho 90 aqui e 60, esse aqui é 30, certo? O cálculo, o cálculo foi feito com 30, né? Era certinho, era para ser com 30, só que eu coloquei esse ângulo aqui errado. Coloquei o 30 aqui, esse aqui era 60, tá? Então, beleza? Esclarecido isso aí? Beleza, É isso. professora. Só esse detalhe aí. Então, vamos lá agora para a aula de hoje. Peraí, eu vou parar aqui o vídeo. Eu vou colocar as duas aulas por separado. Como agora vem outro tema, para vocês não ficarem com tudo junto aí no